Algumas pessoas nasceram para as grandes cidades e não conseguem se enxergar vivendo longe da correria do dia a dia. Outras preferem a calmaria de lugares mais tranquilos e pacatos. Se você se encaixa nessa segunda opção, esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. Aqui estão 8 das comunidades mais isoladas do planeta. Ilha do Corvo, Portugal. Apesar de pequena, essa ilha cativa a curiosidade dos viajantes por motivos diversos: beleza, mistério e isolamento. A simpática comunidade, com apenas 430 habitantes, fica na menor ilha do arquipélago dos Açores, em Portugal, e tem uma história bem antiga. A ilha foi muitas vezes visitada por piratas e corsários, e o povo local inclusive precisou se aliar a eles em determinados momentos. O Corvo tem apenas uma escola, um hospital, 3 hotéis e um punhado de pitorescas propriedades de aluguel com vista para o mar. Mas apesar de pequena, tem um aeroporto com vários voos por semana. O Caldeirão, uma das crateras mais impressionantes do arquipélago, domina o norte da ilha, que é a mais remota da Europa. Tristão da Cunha. Se o que você quer é viver isolado do resto do mundo, o arquipélago de Tristão da Cunha pode ser a melhor alternativa para você. Trata-se do local habitado mais isolado do planeta. Para que você possa ter uma ideia, o local habitado mais próximo é a ilha de Santa Helena, que fica a 2.420 quilômetros ao norte. A principal cidade do arquipélago é Edimburgo dos Sete Mares, que conta com 268 habitantes. Apesar da população bem baixa, a cidade possui uma estrutura interessante, com uma escola, um hospital e algumas poucas opções de lazer, como bares, piscinas e cafeterias. Mas o número reduzido de habitantes também traz os seus problemas. Várias pessoas nascidas em Tristão da Cunha apresentam doenças como asma e glaucoma, que para alguns especialistas são resultado dos casamentos entre primos de segundo grau, algo comum por lá. Afinal, com tão pouca gente na cidade, é difícil encontrar alguém que não seja um parente, mesmo que afastado. Chururói, Ilhas Faroé. Com uma população bem pequena e paisagens que poderiam servir de cenário para filmes épicos, essa ilha é um local perfeito para quem busca isolamento. Localizada ao sul das Ilhas Faroé, Chururói significa literalmente a Ilha do Sul e é o território mais meridional do país. Cercada por montanhas e atingida por fortes ondas de frio durante o inverno, essa ilha definitivamente não é para qualquer um. Tempo selvagem à parte, com uma linha de penhasco ao longo da face ocidental da ilha, você pode esperar vistas dramáticas de tirar o fôlego. Se as belíssimas paisagens fazem tudo valer a pena para você, essa pode ser uma bela escolha. Coober Pedy, Austrália. Localizada na Austrália Meridional, essa cidade é totalmente diferente de tudo o que você já viu. Conhecida como capital mundial da Opala, Coober Pedy sempre se lançou como a grande fornecedora desse material precioso, que era minerado em abundância por lá no passado. Mas o que faz com que essa cidade australiana seja tão diferente das demais é a forma como as pessoas vivem por lá. A maioria dos 1.700 habitantes moram em residências subterrâneas, tentando escapar das altas temperaturas do verão, que podem ultrapassar facilmente os 40 graus.
As instalações da isolada Coober Pedy também incluem igrejas, bares, hotéis e vários outros estabelecimentos de comércio. Se a sua ideia, além de ficar isolado do mundo, é viver de forma totalmente diferente do que você está acostumado, essa cidade pode ser perfeita para você. Ilha de Linosa, Itália. Essa ilha faz parte do arquipélago das Pelágias. Em meio ao mar Mediterrâneo, a região possui uma geografia curiosa, com pouca presença de vegetação e muitos resquícios da atividade vulcânica, que era comum na região antigamente. Os pouco mais de 420 habitantes que vivem lá moram em casas pintadas em cores chamativas. Linosa fica bem próxima à ilha de Lampedusa, que é um destino paradisíaco procurado por muitos turistas. Oymyakon, Rússia. Quando o assunto é frio extremo, os russos são especialistas. Mas na cidade de Oymyakon, o frio é assustador até mesmo para quem está acostumado com invernos gelados. Se no Brasil, algumas pessoas se assustam quando os termômetros caem para menos de 10 graus, imagina essa cidade onde os termômetros não raramente baixam para 50 graus negativos. A cidade possui cerca de 500 habitantes e a vida não é nada fácil. Devido à escassez de alimentos, as famílias costumam comer carne de rena e cavalo. Apenas em um curto período do ano é possível cultivar vegetais. Grande parte das casas e dos estabelecimentos possuem sistema de calefação para que as pessoas possam suportar o frio. Mesmo assim, as escolas costumam cancelar as aulas quando a temperatura está muito baixa. Palmerston, Ilhas Cook. Essa ilha paradisíaca foi descoberta pelo explorador James Cook em 1774. É um belíssimo atol, com um recife de coral com mais de 15 quilômetros. Hoje em dia, existem apenas 50 habitantes, praticamente todos descendentes de um mesmo homem, o William Masters, carpinteiro que se mudou para a ilha em 1863. Com 3 esposas, o britânico gerou uma grande família, composta por 23 crianças. Atualmente, existem 3 ramos da família, referentes a cada uma das esposas do primeiro habitante da ilha. Essas famílias controlam o conselho da ilha Palmerston, que rege a cidade junto com o governo das Ilhas Cook, em associação com a Nova Zelândia. Huacachina, Peru. Localizada no meio do deserto, Huacachina é uma vila simplesmente maravilhosa. Construída ao redor de um oásis e cercada por enormes dunas de areia, com uma paisagem que parece ter saído de um filme de ficção, o local é um dos mais bonitos e fotogênicos do país. Lá pelos anos 40, o oásis caiu no gosto dos peruanos, que buscavam um lugar para relaxar e se tratar em suas águas, já que acreditavam que o lago tinha propriedades terapêuticas. Foi só nos anos 90 que o local se popularizou, mas ainda hoje a população não passa de 100 pessoas, que ganham a vida com turismo crescente. Você gostaria de conhecer ou até mesmo viver em algumas dessas comunidades? Conte nos comentários. Até a próxima!